aproveitei a chance e captei para ele nos trazer alguma informação relativa à hemodinâmica. O professor Walter Lima é conhecido nosso de muitos anos, parceiro, amigo, e professor associado, livre-docente da Unifesp e chefe de serviço de hemodinâmica de 3 hospitais, pelo menos. Então, ele vai nos trazer hoje algum assunto interessante para um debate importante e espero que seja bastante produtivo não só para a cardiologia, mas para todas as pessoas participantes. Professor Walter, por favor. Bom dia a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer, não só em meu nome, mas pelo significado desse tipo de convite institucional, agradecer em nome da minha instituição e da disciplina de cardiologia da Universidade Federal de São Paulo a honra de participar de uma sessão tipo Grand Round de uma das mais importantes instituições universitárias brasileiras, e particularmente na área médica e mais particularmente ainda no segmento cardiovascular. Quando houve um primeiro contato para uma discussão de algum aspecto na área cardiovascular, com uma audiência que eu presumi multidisciplinar e com muitos jovens ainda em formação, significou um desafio especial, mas eu confesso, já colocando de lado a minha modéstia, que depois eu gostei e eu acho que, embora preparada para uma audiência de não especialistas, eu espero que os meus colegas especialistas em cardiologia de expressão nacional e internacional possam concordar comigo no fim, que as nossas audiências cardiovasculares talvez seja de conveniência que revejam esses conceitos pétreos da aterosclerose e que servem de respaldo, que dão a base para a medicina cardiovascular baseada em evidência altamente desejável, mas que tão pouco é efetivamente praticada no nosso meio. Naturalmente que o tema, o título dessa apresentação, eu procurei colocar com o maior sex appeal possível, no sentido de atrair não os meus colegas cardiologistas que me prestigiam aqui nessa manhã, isto muito me honra, mas angioplastia versus cirurgia no tratamento da doença arterial coronária, debate pela evidência ou disputa pelo paciente. Naturalmente que eu tenho conflitos de interesse nessa apresentação. O primeiro conflito de interesse para discutir esse assunto é ser cardiologista intervencionista. Este é um conflito de interesse tão claro que o próprio Dr. Orlando mencionou uma sugestão de ter um cirurgião cardiovascular para uma discussão. O outro conflito de interesse é de ter muitos amigos entre os cardiologistas intervencionistas de Porto Alegre. E um terceiro conflito de interesse é ter poucos amigos entre os cirurgiões cardiovasculares de Porto Alegre. Naturalmente que esses poucos amigos cirurgiões cardiovasculares de Porto Alegre não é por falta de afinidade, obviamente é por falta de oportunidade de convivência e melhor conhecimento. Mas esses são claramente conflitos de interesse para essa apresentação.
começo enumerando alguns conceitos básicos de aterosclerose. Primeiro, a aterosclerose é uma doença arterial universal, cuja primeira manifestação depende do território acometido, que pode ser coronário, cerebral, renal, ilíaco femoral ou aorta. A aterosclerose é uma doença inflamatória crônica, cujas manifestações mais dramáticas resultam de complicações clínicas agudas, mais comumente determinadas por trombose arterial oclusiva ou suboclusiva, e que inspirou uma nomenclatura específica, chamada aterotrombose. A aterosclerose é a principal causa de atendimento hospitalar de urgências, manifestando-se como síndromes coronárias agudas, acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca. É a principal atividade assistencial e, por que não dizer, acadêmica, de importantes especialidades médicas, como a cardiologia, a neurologia, a cirurgia cardíaca e a cirurgia vascular. Naturalmente que ela tem um enorme impacto no orçamento de todos os sistemas de saúde, independente da sua modalidade de financiamento. Em relação a tratamento, que fique claro, desde o início, que nenhuma modalidade de revascularização trata a doença aterosclerótica. Eu repito, nenhuma modalidade de revascularização trata a doença aterosclerótica. A revascularização percutânea ou cirúrgica simplesmente assegura perfusão regional. Isto não é tratar a doença diretamente. A recorrência de eventos clínicos após a revascularização é elevada e decorre de progressão universal da aterosclerose, cujos procedimentos de revascularização não podem interferir. A atividade e evolução da aterosclerose são modificadas exclusivamente pelo tratamento farmacológico e não farmacológico da aterosclerose. A eficácia clínica, definida por redução de sintomas e de mortalidade, com a revascularização é e será sempre limitada, porque decorre exclusivamente de eventos relacionados à região revascularizada. Estabelecidos esses conceitos, e que eu acho que eu não devo encontrar ninguém que desafie um ou outro desses conceitos, vamos discutir um pouco a dimensão epidemiológica dessa doença. Esse grupo de epidemiologistas fez uma projeção de óbitos por doenças cardiovasculares no mundo, tendo como base o ano de 90 e projetando para o ano de 2020. Notem, senhores, que o número total de óbitos nesses 30 anos deve saltar de 15 para 25 milhões de óbitos, sendo que entre os países desenvolvidos, em preto, o crescimento é pequeno, cerca de 20%. Já entre os países em desenvolvimento, o número de óbitos mais do que dobra. Veja o impacto socioeconômico e humano desta condição. Pela Organização Mundial de Saúde, é conhecido que nos países desenvolvidos a causa de óbito número 1 é a doença arterial coronária. Número 2, câncer. Número 3, acidente vascular cerebral. Já nos países em desenvolvimento, a causa de óbito número 1 não é doença coronária. Inclusive no nosso meio. É o acidente vascular cerebral. E a número 2, doença arterial coronária. A número 3, câncer.
Esta distribuição de causas de óbito é característica do grupo econômico de países chamado BRIC: Brasil, Rússia, Índia e China. E o que estes países têm em comum no seu sistema de saúde? O baixo acesso a recursos terapêuticos básicos. E aqui, especificamente, para o tratamento da hipertensão. Como a hipertensão é maltratada porque tem baixo acesso e orientação pobre para os médicos da linha de frente de atendimento, o insucesso no tratamento da hipertensão faz com que o acidente vascular cerebral seja a causa de óbito número 1. E, na verdade, boa parte dos epidemiologistas consideram que isto é um indicador da qualidade de serviço público de saúde, ter o acidente vascular cerebral como primeira causa de óbito nos países em desenvolvimento. Pois bem, a doença arterial coronária, que é o principal tema da discussão, desde que eu fui aluno de medicina e residente, quando se discute o tratamento, e ainda hoje nos livros textos, ele é apresentado dessa maneira, em 3 itens, didaticamente: tratamento clínico, revascularização miocárdica e revascularização percutânea. Frequentemente dando a impressão falsa de que estes tratamentos são excludentes e frequentemente estabelecendo controvérsia sem base para a controvérsia, que não vaidades ou interesses profissionais pelos pacientes. Na verdade, o primeiro paradigma terapêutico com base sólida surgiu na década de 60 e se consolidou na década de 70 e 80, que foi o paradigma que eu chamei de o paradigma fisiológico ou também hemodinâmico. Com o advento da coronariografia, foi possível identificar em pessoas que estenose igual ou superior a 70% causavam isquemia miocárdica, tanto de demanda como de oferta, e isto dava sintoma ou evento de morte súbita. Este foi o único paradigma sólido em 3 décadas, 60, 70 e 80. E naturalmente que hoje nós sabemos que esse paradigma não satisfez toda a demanda através do tratamento simplesmente mecânico, seja cirúrgico, seja percutâneo. Felizmente, o conhecimento da aterosclerose permitiu ampliar o paradigma para contemplar o aspecto de biologia da aterosclerose. Isto porque acumulou-se conhecimento mostrando que a maior parte dos eventos coronarianos agudos de morte súbita e infarto ocorre por placas ateroscleróticas com estenose igual ou inferior a 70% e que, portanto, não poderia ser passível de tratamento mecânico, porque não há problema de comprometimento da reserva de fluxo coronário em estenoses inferiores a 70%. Naturalmente que este paradigma biológico está sendo, com muito sucesso, mas frequentemente subestimado, tanto na prática médica quanto nas discussões acadêmicas, pela sua eficácia estabelecida em reduzir sintomas, angina, infarto e reduzir óbito. Sendo que a cirurgia não tem nenhuma participação neste paradigma
E existe muita interrogação se eventualmente a abordagem percutânea agressiva com implante de stent nos segmentos proximais das grandes artérias, que é onde se localizam as placas vulneráveis, menores do que 70% e que determinam a maior parte dos infartos e óbitos. Não podemos, e nós precisamos repetir isto mais para os jovens, perder de perspectiva o conhecimento estabelecido de prognóstico da doença. O prognóstico da doença arterial coronária é muito bem conhecido e frequentemente ignorado nas decisões terapêuticas. Pacientes com doença estável, e aqui eu defino doença estável como paciente com angina de esforço ou assintomático com teste isquêmico positivo, com comprometimento de 1 ou 2 vasos por estenose igual ou superior a 70%, qualquer vaso. Este indivíduo tem uma expectativa de vida igualzinha à expectativa de vida da população geral dos seus pares andando pela rua. Portanto, modificar a história natural deste grupo de indivíduos de prognóstico excelente é muito difícil com qualquer tipo de tratamento. O que a medicina cardiovascular tem feito, e com muito sucesso, é reduzir eventos de maneira muito eficiente. Quanto mais à direita nesse espectro de gravidade da doença, nós identificamos o nosso paciente. Sendo que, aonde nós mais salvamos vida e melhoramos qualidade de vida por preservar miocárdio no futuro do paciente, é no infarto agudo do miocárdio. Portanto, precisamos considerar sempre em que grupo de prognóstico está este doente que eu estou considerando o tratamento naquele dado momento. A história da medicina cardiovascular foi profundamente modificada por um radiologista, ele não era cardiologista, por um radiologista muito especial pela inteligência, pelo empreendedorismo e pela capacidade de comunicação. Porque nos idos da década de 70, ele desenvolveu uma técnica miniaturizada de tratar estenoses coronarianas com um catéter balão. E ele então fundou uma área médica que é a intervenção coronária percutânea. Hoje, como se expandiu para outras doenças cardiovasculares, cardiologia intervencionista. Portanto, o pai da cardiologia intervencionista é, com o devido mérito, o Dr. Andreas Grunzig, por tratar pacientes, o primeiro no dia 15 de setembro de 77, e observe um detalhe, os meus colegas mais experientes, que entre os 5 pacientes inicialmente relatados por ele no Lancet, 2 eram lesão de tronco da artéria coronária esquerda, em que ele sucedeu em um, não foi bem sucedido no outro, mas não complicou e o paciente foi para a cirurgia. Portanto, entre os 5, dos 5, 3 foram tronco, 2 com sucesso, 1 sem sucesso. Balão, sem fio dirigível. Naturalmente que, além de iluminado, era um homem de muita sorte. Este investigador e idealizador clínico foi homenageado num relato de caso raro no New England. Veja, este é um paciente americano, tratado pelo Dr. Grunzig em Zurique. Alguns meses depois, veja, o primeiro caso ele tratou em setembro de 77, esse paciente em abril de 78 foi tratado por ele por uma lesão proximal grave da artéria descendente anterior com sucesso. 24 anos depois, nos Estados Unidos,
ele teve um infarto agudo do miocárdio de parede inferior, se apresentou por menos de 6 horas no hospital e foi tratado percutaneamente com angioplastia primária. Naturalmente que, antes da realização da angioplastia primária, foi verificado o resultado do tratamento da descendente anterior de 24 anos antes. E esse resultado estava mantido. Este é um relato de caso extremamente didático, mostrando que 80 a 85% dos eventos isquêmicos coronarianos que recorrem depois de uma angioplastia coronária não estão relacionados ao procedimento, à falha do procedimento, e sim à evolução, à história natural da doença aterosclerótica. O Dr. Gruntzik, movendo para os Estados Unidos, ele permitiu a organização de múltiplos serviços com o tratamento percutâneo da doença coronariana. E aqui eu ilustro para os senhores como isto se estabeleceu através do registro disponível publicamente através da internet, o registro que eu considero dos mais não robustos, mais organizados, com auditoria de casos, que é o registro da Sociedade Britânica de Cardiologia Intervencionista. Naturalmente que o balão rapidamente evoluiu para stent, e observe os senhores o que aconteceu no registro britânico de cardiologia intervencionista. De 92 a 2002, à medida em que houve aumento da taxa de uso de stent coronariano, a taxa de oclusão coronária aguda com necessidade de cirurgia de revascularização de emergência, que era a principal limitação da angioplastia com balão, que variava de acordo com o registro consultado de 4 a 11%, com os stents passou a menos de 0,5%. E este foi, e muitos esquecem disso, o primeiro uso clínico aprovado para os stents, que foi tratar e prevenir oclusão coronária aguda, não foi para prevenir restenose. Isto permitiu que nós dispensássemos o backup do cirurgião cardiovascular para realizar angioplastia coronária. Quando eu me recordo das situações de oclusão coronária aguda vividos por mim e por vários colegas, eu tento trazer esses episódios para os dias de hoje, e eu, sinceramente, eu tenho muita dificuldade de entender como é que nós sucedemos bem no decorrer do tempo. Porque quantas vezes todos nós que fazemos angioplastia coronária e fazemos em volume expressivo, enviamos pacientes com infarto agudo para o centro cirúrgico, para o cirurgião fazer a cirurgia de resgate. Isto é inconcebível para os dias de hoje, mas era concebível naquela época. Pois bem, além de praticamente eliminar a oclusão coronária aguda complicando a angioplastia com balão, os stents reduziram a restenose do balão. Da mesma maneira, à medida que aumentou a taxa de uso dos stents, a taxa de restenose clínica, não estou falando de restenose angiográfica, evento clínico, no registro britânico reduziu de 12% para 5%. Sim, senhores, a taxa de restenose clínica no registro britânico, com stent convencional, até 2002, era de 5%, 6%. Naturalmente que há um certo conservadorismo na indicação do procedimento nessa época, mas não é 40%. 40% é a angiografia. Pois bem, os stents permitiram acrescentar, dar segurança ao procedimento e aumentou a eficácia com a redução da restenose quando comparado com o balão. Quando o registro britânico coloca cirurgia e angioplastia num gráfico atuarial, o que se observa é que
o volume de cirurgia e angioplastia crescia lentamente de 91 a 98, quando o volume de angioplastia supera o volume de cirurgia, que se mantém estável no decorrer do tempo, sendo que, mais recentemente, este número de cirurgia está alcançando quase 50%, quase 50 mil casos, e este número de angioplastia passou dos 100 mil. E por que isso? Por causa da demanda reprimida no sistema de saúde britânico durante aqueles anos. Mas isso ilustra a partir de quando o volume de angioplastia superou o volume de cirurgia. Mas isto pode dar uma noção equivocada de que está se fazendo mais angioplastia à custa da cirurgia. Não é verdade. O aumento do volume de procedimentos percutâneos se deu à custa de maior acesso ao diagnóstico e tratamento em todos os sistemas, mas principalmente avançando sobre pacientes que teriam ficado sob tratamento clínico. Veja a similaridade do registro do Sistema Único de Saúde com o do registro britânico, exceto pelo ano. Os assistentes se tornaram disponíveis pelo Sistema Único de Saúde 3 anos depois do Reino Unido. E a partir daqui, o volume de angioplastia superou o de cirurgia, mas que vinha crescendo lentamente e, na verdade, pelos números de hoje, também por aumento do acesso, nós praticamente repetimos o fenômeno britânico nesse aspecto. Hoje, esse volume de cirurgia de revascularização isolada é na ordem de 30 a 32 mil procedimentos para o ano passado, e o volume de angioplastia na ordem de 60 mil procedimentos. Pois bem, e o volume de cirurgia e angioplastia nos Estados Unidos, que é um outro sistema de saúde, diferente dos dois que eu já mencionei? De 97 a 2000, houve uma redução de cerca de 20% no volume de cirurgia de revascularização miocárdica isolada. A partir daí, tem havido uma redução anual, até os dias de hoje, embora esse gráfico contemple só até 2006, de cerca de 2% por ano. Portanto, longe do quadro de discussão acadêmica ou discussão de congresso, que a cirurgia de revascularização miocárdica está desaparecendo. Vejam, senhores, os dados americanos um pouco mais amplos, aqueles dados que eu mostrei antes são do sistema de saúde, são da Sociedade de Cirurgia Torácica Americana. Aqui não, do Ministério da Saúde. Observem, senhores, que o volume de angioplastia coronária ultrapassou 1.300.000 para 448 mil cirurgias em 2007, sendo que de 95 a 2006, uma redução proporcionalmente semelhante ao registro anterior, e esse volume deve se manter estável no decorrer dos próximos anos. Em relação à angioplastia, como é que nós como um todo, a comunidade de cardiologia e de cardiologia intervencionista, baseada em evidência, pratica angioplastia coronária nos dias de hoje, em termos de indicação? São dois grandes grupos de doentes, muito distintos um do outro. Pacientes com doença crônica estável, diagnosticado por ter angina aos esforços, ou ser assintomático e ter isquemia extensa detectada em teste isquêmico. Nestes pacientes, o objetivo do procedimento é simplesmente melhorar a qualidade de vida através do controle da angina, do uso de menos drogas anti-isquêmicas e evitando a cirurgia. E por que evitando a cirurgia? Porque mesmo no multiarterial, nestas condições, o tratamento cirúrgico é um excesso de tratamento para uma morbidade inaceitável. E o outro grupo de pacientes são os pacientes com síndromes coronárias agudas, seja com supra de ST, seja sem supra de ST.
Aqui sim, o objetivo do tratamento, além de melhorar a qualidade de vida, é prolongar a vida, restabelecendo e estabilizando o fluxo coronariano na artéria culpada pelo evento, preservando o miocárdio e, mais uma vez, evitando a cirurgia. E eu chamo a atenção que cerca de 2/3 do volume de pacientes tratados são agudos. O serviço de cardiologia intervencionista, que tem 70% a 80% dos seus pacientes vindos de casa, eletivamente, provavelmente há um equívoco de diferentes naturezas, diferentes origens na indicação e no tratamento desses pacientes. Tipicamente, o paciente de angioplastia coronária, nos dias de hoje, em centros de referência, são pacientes que chegam à hemodinâmica vindo da sala de emergência ou vindo da unidade coronariana. Na síndrome coronariana aguda sem supra DST, o tratamento contemporâneo implica em farmacoterapia antitrombótica extensa e antiisquêmica, seguido de estratificação invasiva com cateterismo precoce, 12 a 48 horas depois da internação, e com conhecimento da anatomia e estabelecimento do prognóstico a partir da anatomia, os pacientes são definidos como tratamento clínico, cirurgia ou angioplastia nesta distribuição. Esta é uma distribuição provavelmente que representa a maior parte dos serviços no dia de hoje, com pequenas nuances. E, por exemplo, algumas instituições do Brasil, a cirurgia ainda chega a 25% ou 30% nesse contexto, mas não é o mais representativo. O que permanece como controvérsia, e que o Dr. Jorge Pinto Ribeiro fez a controvérsia comigo há 2 anos atrás, é qual deve ser a precocidade. Imediata, tomou as medidas iniciais, vai para a hemodinâmica, ou espera. Há um certo consenso, a partir de análises de subgrupo, de que deve ser o mais precoce possível, respeitando a logística institucional. Em regra, em boa parte das instituições, esses pacientes estão indo para estratificação invasiva no dia seguinte à internação. Eu exemplifico 2 casos. Mulher diabética, 63 anos, sem uso de insulina, hipertensa, dislipidêmica, IMC de 36. Síndrome coronária aguda sem supra-DST de alto risco por elevação de troponina, um eletrocardiograma sempre normal na internação. Essa paciente fez coronariografia num outro estado, que mostrou lesões graves na artéria descendente anterior e no ósteo da artéria circunflexa, artéria coronária direita normal. Veja que esse caso é de março de 2004. Função sistólica preservada. Esse caso eu estou avaliando cerca de 10 dias depois do evento. A discussão na época, cirurgia, angioplastia, se angioplastia, estente convencional ou estente farmacológico. Naquele tempo, a minha proposta foi: se há reembolso para estente farmacológico, tratamento percutâneo. E por que não cirurgia? Por causa da elevada morbidade desta condição. IMC de 36 e estenose, doença distal da artéria descendente anterior. Que o ouro, que a cirurgia de revascularização miocárdica oferece para o paciente com doença coronariana, é revascularizar a artéria descendente anterior. Se a artéria descendente anterior não está comprometida, ou há limitações na sua revascularização por comprometimento distal da doença, a cirurgia perde muita a força de indicação. Na época, essa paciente tinha reembolso para estente farmacológico. E ela foi, então, tratada com 1, 2, 3 estentes farmacológicos. E, desculpa. Antes, depois, antes, depois, antes, depois. Alta hospitalar após 36 horas e está assintomática. Essa paciente não recorreu ao evento 6 anos depois.
Esta paciente não usou terapia antiplaquetária prolongada, na época esta não era uma questão, e eu fui abordado pelo clínico se ele deveria reiniciar a terapia antiplaquetária dupla 2 ou 3 anos depois, 2004, mais de 2 anos depois da tempestade, e eu disse, no melhor julgamento clínico da época, que não, mais de 2 anos sem evento assintomático, e ela foi mantida sem. Um outro caso, octogenário, com síndrome coronária aguda sem supra de ST multiarterial, com função sistólica normal do ventrículo esquerdo. Todas as lesões passíveis de revascularização percutânea. Com VE normal, é altamente improvável que num homem de 81 anos a cirurgia possa oferecer mais do que a angioplastia, e isto foi feito num procedimento só, com 3 stents convencionais há cerca de 3 anos pelo Sistema Único de Saúde. Então, esses são casos que ilustram a prática do dia a dia da cardiologia intervencionista no dia de hoje. Entretanto, multiarterial ou multiarteriais como estes que eu mencionei, embora eu tenha inclusive exagerado de proposta usando o termo do dia a dia, estes pacientes em nenhum serviço representam mais do que 15% do total de pacientes tratados. Dados do Registro Europeu de 2009 mostram que nós falamos muito em multiarterial, mas fazemos muito pouco. No sistema europeu, multiarterial representou em 2009 21% apenas dos pacientes tratados. Por que o tratamento clínico deve estar sempre à frente? Porque no conhecimento da doença arterial, da doença aterosclerótica, ficou claro rapidamente com os estudos que, uma vez ocorrido um evento, a probabilidade de recorrência de outros eventos é muito alta. O paciente que teve um infarto, quando comparado com a população geral, ele tem um risco 5 a 7 vezes maior do que ter outro infarto, ter o segundo infarto, e o risco de 3 a 4 vezes de ter o primeiro acidente vascular cerebral. Da mesma maneira, o paciente que teve um acidente vascular cerebral tem um risco 2 a 3 vezes maior do que o da população geral de ter o primeiro infarto agudo do miocárdio e 9 vezes o risco da população geral de ter um segundo acidente vascular cerebral. Eu vou saltar e sumarizar desta maneira o tratamento da síndrome coronária aguda sem supra de ST, que deve ser entendido como uma manifestação de aterosclerose difusa por múltiplas placas, com inflamação e trombose e risco permanente de novos eventos. E que o tratamento deve envolver o tratamento da lesão causadora do evento agudo e de tratamento sistêmico para a prevenção tardia de infarto e óbito. Em relação à pseudo-controvérsia, no meu modo de ver, cirurgia versus angioplastia, eu uso como recurso de evidência a mais importante, na minha avaliação, a revisão sistemática sobre o assunto publicado no Annals of Internal Medicine de 2007, em que mostrou, através da análise de 23 estudos clínicos randomizados, quase 10 mil pacientes, que não há vantagem de sobrevida sobre da cirurgia sobre angioplastia, e que a cirurgia é penalizada com o dobro de acidente vascular cerebral, e a análise desses números permitiu a esses investigadores a concluir que quando angioplastia e cirurgia são factíveis, a sobrevida é igual e a taxa de AVC é menor com angioplastia, ainda que rara, isto é, medicamente relevante. Finalmente, o tratamento da doença arterial coronária é sempre clínico, através das modificações dos fatores de risco modificáveis e do uso de drogas antitrombóticas, antiisquêmicas e antiateroscleróticas. E que a revascularização, sim, a revascularização é um tratamento adjunto, circunstancial na evolução da doença.
e não o contrário. Cirurgia e tratamento clínico adjunto, ou angioplastia e tratamento clínico adjunto. Não. O que é adjunto é a angioplastia ou a cirurgia nos devidos contextos prognósticos baseado na distribuição, na extensão da doença. Eu finalizo com uma imagem gráfica sobre o tratamento contemporâneo da doença coronária em função da gravidade da doença definida por sintoma, extensão da isquemia miocárdica, número de vasos com doença e função do ventrículo esquerdo. Obviamente, independente do espectro, o tratamento número 1 é o tratamento clínico, independente do espectro. À medida que aumenta a gravidade da doença para o espectro intermediário, a angioplastia se impõe como uma opção altamente eficaz em controlar sintomas dos crônicos e prolongar a vida nos agudos. No extremo adicional no espectro adicional de gravidade, a cirurgia de revascularização miocárdica se impõe. E, finalmente, há, infelizmente, ainda uma pequena fração dos pacientes que não são tratáveis nem com cirurgia nem com angioplastia, e o tratamento clínico é insuficiente para controlar os sintomas. Mas esses pacientes são menos comuns. Observe, senhores, que há claramente uma superposição entre a indicação cirúrgica e a indicação de angioplastia num espectro expressivo de pacientes, em que, por qualquer evidência da melhor qualidade, ambos os tratamentos são aceitáveis. Por numerosas razões que não cabe discutir aqui, a enorme maioria destes pacientes está evoluindo para a angioplastia. Isto aliado ao fato de que a angioplastia, pela tecnologia e pela experiência médica, está avançando na indicação, mas nunca para eliminar a cirurgia. Eu projeto que para 2015 nós vamos estar fazendo menos angioplastias do que nós fazemos hoje e muito menos cirurgia, mas ainda assim sobrará um pequeno número de pacientes que eles só poderão ser operados, eles não poderão ser tratados com angioplastia por limitação anatômica quase absoluta. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Walter. E realmente é uma palestra que nos faz pensar muito como clínicos, como professores, no momento em que nós vemos que a cirurgia cardíaca cada vez tem um menor número de pacientes indicados para recebê-la. Nós não temos nenhum cirurgião cardíaco aqui hoje, infelizmente. Mas é uma realidade, é isso que os números estão mostrando, esse processo todo. E eu queria ver qual é o ponto de vista dos cirurgiões nesse aspecto. Será que nós estamos terminando realmente com a cirurgia cardíaca, cardiovascular? Como é que a coisa está indo para esse lado? Nós temos alguns alunos, estudantes aqui agora que poderiam estar pensando em fazer cirurgia cardiovascular. Será que eles devem fazer? Será que não devem fazer, professor Walter? Realmente é uma palestra que nos faz pensar muito no futuro da área de intervenção em cirurgia cardíaca. Mas é apenas um comentário meu sobre esse assunto e eu deixo aberto para perguntas, discussões, por favor. Não sei se está funcionando. Bom, parabéns mais uma vez e faz 10 anos, né, Walter, nesse mesmo teatro aqui, eu me lembro quando viesse para o meu doutorado, então
tempo vai passando, e mais uma vez muito obrigado por ter vindo a Porto Alegre, no convite do Sérgio e pela brilhante palestra que tu desse. Eu queria apenas que tu fizesse algum comentário, já que talvez pela falta de tempo, embora tu tenha tocado no assunto diversas vezes, mas sem exatamente por nome, tu citaste que várias vezes a principal razão para se fazer cirurgia, talvez a única, na minha ótica, é a questão anatômica, que é quase quando o paciente é considerado com uma anatomia desfavorável. Não vou chamar de intratável, mas desfavorável ao tratamento percutâneo. Com esse intuito, o Syntax contribuiu muito com resultados clínicos e através de um score. Então eu queria que tu tentasse nos dizer qual a tua opinião do papel do score Syntax com esse intuito de indicação de tratamento percutâneo ou cirúrgico no paciente multiarterial, se é útil, se não é, e como é que tu encara essa situação? Obrigado, Marco. Na verdade, eu tenho conhecimento que o número expressivo de serviços organizados tem tentado usar o Score Syntax no dia a dia. Eu confesso a você que eu não incorporei isto na minha prática, talvez pelo cenário, né? Da maneira, as decisões terapêuticas no meu dia a dia, ela é baseada no conhecimento tradicional, e para quem usa o conhecimento, os dados tradicionais, o Score Syntax está lá. Ele só não está quantificado, né? Então, para a maneira como eu pratico, ele não acrescentou. Mas eu acho ele um recurso muito importante para trazer as pessoas que não usam o conhecimento estabelecido tradicional na indicação. Walter, obrigado pela bela apresentação. Só para compartilhar contigo a nossa rotina, quando nós estamos trabalhando com paciente multiarterial, eu quero te dizer que para nós o Syntax foi divisor de águas, literalmente divisor de águas. Nós simplesmente não fazíamos lesão de tronco, a não ser em situações muito especiais, aquela que o Grundsek fez lá em 77, nós não fazíamos lesão de tronco com intervenção percutânea, o paciente era sempre mandado para cirurgia. A partir do Syntax, isso mudou. E o que nós temos feito aqui, o que eu tento treinar, é um pouco difícil de fazer isso com o pessoal da cardiologia intervencionista, mas com os clínicos, o raciocínio é o seguinte: o paciente apresenta uma anatomia multiarterial e o reflexo é dizer que esta é uma indicação cirúrgica. O reflexo. Porque, como existe um viés muito forte pela indicação percutânea em todos os lugares, porque ali é o lugar onde as coisas são decididas, o reflexo é cirúrgico. E no momento que esse reflexo é lançado, aí nós usamos duas ferramentas que são acessíveis, muito fáceis de utilizar, para facilitar o processo decisório. Nós calculamos o Syntax e nós calculamos o Euroscore. O nosso cirurgião, o professor Lando, não gosta do Euroscore porque ele diz que a mortalidade lá no Reino Unido e na Europa como um todo é muito maior do que aqui, mas respeitando essa palavra, ele gosta do score americano, mas também pode se usar. Isso é muito bom para se discutir. Claro que nós temos que fazer uma ressalva de que o Syntax foi feito num grupo de pacientes que tinha acesso a estente recoberto. Então, no nosso cenário hoje de SUS, nós temos que fazer sempre essa ressalva. Mas nós achamos muito útil isso, porque como quem decide a indicação de procedimento, seja a indicação de tratamento percutâneo ou cirúrgico, é o clínico, é bom ter um número, ao invés daquelas falácias, não, todos os pacientes que são velhos vão ter AVC, todos que vão fazer angioplastia vão ter reestenose, então fica com aquela discussão maniqueísta. E eu acho que os scores auxiliam muito. O nosso residente está acostumado, todos eles têm no Palm Top e fazem. Eu acho muito útil. Mas, tendo feito esse comentário, eu gostaria de transmitir assim, agora uma tua perspectiva de futurologia. Tu mostraste que até recentemente, 2009, a intervenção em multiarteriais ela era muito pequena. E eu concordo. Nós
Nós sempre usamos a mesma regra que tu usas, de que se o indivíduo não vai receber uma mamária para descendente anterior, a cirurgia passa a ter baixa prioridade. E é isso que se faz no dia a dia. Mas com a evidência do Syntax, nós temos mudado isso. E a pergunta que eu te faço, porque nós aqui, ao contrário de outros lugares do Brasil, a gente acredita, lê os trabalhos, entende e acredita no que está escrito e executa. Então, a pergunta, tu achas que essa intervenção multiarterial vai crescer muito a partir do Syntax, ou tu achas que isso não vai ter impacto, vai continuar um crescimento lento? Eu acho que a principal contribuição do Syntax não foi o teste do produto. Se todas as pessoas que têm alergia a estudo de fase 3 financiado pela indústria, se colocar esse preconceito de lado, o Syntax está significando para a cardiologia ou para o cardiologista na área de doença coronária é um compêndio extraordinário de doença, de referência para a doença coronária. A elaboração do SCORE, que é um instrumento, embora eu não tenha incorporado, mas ele tem cenário institucional. Como regra, se eu tivesse que fazer uma recomendação, eu recomendo que use, porque facilita muito para quem não quer ficar pensando, não quer ficar argumentando, tem o número, ponto. Né? Feito essa ressalva, esse comentário da relevância do Syntax ser mais importante pelo que ele trouxe de conhecimento e não pelo resultado do estudo, o resultado específico do estudo, eu acho que ele tem um condicionador que é o tempo. Né? Eu fiquei muito surpreso, positivamente surpreso, naturalmente, que no segmento de 2 anos, apresentado no fim do ano passado, a taxa de trombose tardia não foi a tragédia esperada. E eu estava em abril do ano passado no congresso da SCAI, quando eu fiz a pergunta para o Ted Feldman: qual está sendo a conduta em relação a clopidogrel? Porque se o Syntax tivesse sido encaminhado para comitê de ética depois de setembro de 2006, e não foi alguns meses antes, ou aliás, quase um ano antes, o Syntax não teria saído do papel. Mas, felizmente, ele saiu. E, embora tenha havido, naturalmente, a trombose, mais de 3 stents por doente, é o verdadeiro multiarterial, praticamente o que se chama de O'Connors. E eu ainda eu não tenho segurança ainda de que ele se mantém no decorrer do tempo. Estou torcendo muito. E se ele mantiver, aí sim, aquilo que eu disse de que o movimento, e isso é fato, Jorge, se você vai friamente analisar os registros, a queda expressiva de movimento cirúrgico em instituições grandes não ocorreu. Ocorreu em hospitais menores ou hospitais onde a preponderância da equipe cirúrgica é forte na determinação das condutas. Onde isto não é, o volume de cirurgia ele parou de crescer, mas não diminuiu. O que significa que nós não estamos efetivamente avançando sobre os multiarteriais. Nós estamos começando agora, baseado no Syntax, com esta reserva que eu estou torcendo para que o resultado tardio se mantenha. E o que foi muito interessante no Syntax foi, no primeiro ano, 3% de trombose de enxerto igual a 3% de trombose, absolutamente igual, 3%. E surpreendeu muitos cirurgiões, porque se esperava muito mais. A literatura clássica na área de perviedade de enxerto é de 10% de oclusão de enxerto de safena no primeiro ano. Tá certo que lá teve bastante multiarterial, revascularização arterial, mamária, bilateral, etc. Posso fazer, mudando um pouquinho de tema, e aproveitando a tua participação hoje aqui conosco. Eu acho que nos últimos anos avançamos num paradigma de que a doença estável ela tem um comportamento, e que nem tu mostraste, é instável, outro comportamento e outro grupo de risco. Certamente aqui 2/3, se não mais, dos nossos pacientes
são agudos quando vão à intervenção. Sempre existe dúvida, e eu gostaria de ouvir a tua opinião em relação ao paciente agudo que se apresenta multiarterial, ou com mais de uma lesão culpada relacionada com o evento, índice que está trazendo, e apresenta outras lesões, que eventualmente a gente consegue dizer com maior segurança, baseado no eletro ou não, de que aquela ali parece uma lesão estável. Qual é a tua conduta, ou qual tem sido o teu posicionamento em relação à revascularização parcial ou completa nesse cenário? Obrigado, Carisa. Então, você não dividiu, não sei se proposital. Esses pacientes são dois grupos. É o infartado com supra e a coronária aguda sem supra de ST. O infartado com supra, a gente segue rigorosamente a cartilha. Só trata a artéria culpada do infarto. A gente não foge disso. Já o infarto sem supra ou a síndrome coronária aguda sem supra de ST, a conduta ela varia muito. Ela varia de acordo com o desafio anatômico. E ela varia também de acordo com a interpretação da gravidade da lesão. Né? O que os estudos de fisiologia com FFR têm nos ensinado, não nos ensinado que a gente já sabe. A gente sabe, mas agora com os dados do FAME e outros, eu tinha convicção, e o FAME mostrou 20% das estenoses que nós tratamos no laboratório de hemodinâmica são hemodinamicamente insignificantes. Ou seja, 1/5 daquilo que eu julgo como estenose grave, pela angiografia, não é grave do ponto de vista fisiológico. Ou seja, mostrou mais uma vez que a angiografia é um recurso muito falho, a despeito da enorme importância que exerceu e que ainda exerce no nosso dia a dia. Então, respondendo objetivamente, no infartado, só trata a artéria do infarto e as outras, e a conduta adicional eletivamente, seja cirurgia, seja angioplastia. E no infarto sem supra, é individualizado, eu não consigo generalizar uma conduta, mas eu consigo projetar, eu acho que eu estou alcançando convicção nesse aspecto, que eu gostaria muito de ter FFR de rotina para definir esses casos. Bom, eu também tenho uma pergunta, mas já que antes eu vou fazer um comentário em relação à pergunta da Carissa. Eu acho que o que tu está falando, inclusive, foi mais ou menos o que saiu na revisão da American Heart no final de 2009. Ela fez uma revisão sobre as diretrizes de 2007. Colocou que a única contraindicação formal da angioplastia seria em pacientes com infarto supra por mais de 12 horas assintomáticos ou tratar a lesão não culpada. E em pacientes sem supra desnível, deve-se tratar todas as lesões, a não ser que se tenha evidência inequívoca de que existe uma lesão culpada. Senão há a indicação para revascularização o mais completa possível no paciente sem elevação de segmento. Muitas vezes não se consegue definir só angiograficamente qual é a lesão mais culpada. No via arterial, por exemplo, uma lesão de VA de direito, a gente não consegue angiograficamente definir. Às vezes o eletro é normal e tem só elevação de enzimas. Então, nesse paciente, a diretriz sugere que deva ser tratada as duas lesões, por exemplo. A não ser que exista uma clara evidência. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer, Valdo, se der tempo ainda para comentar alguma coisa, são nos estáveis, ou até nos instáveis mesmo, mas é em relação aos diabéticos, que é uma área que ainda tem intrigado bastante, porque, para mim, existem duas indicações de cirurgia de revascularização do miocárdio. Podem existir 3 ou 4 menores, mas existem duas. Uma inequívoca, que é o paciente que tem oclusão da descendente anterior revascularizável por cirurgia, e que não, multiarterial evidente, e que não tem condição de ter essa DA revascularizada por angioplastia. Né? Então, esse paciente estaria deixando de ganhar uma mamária se ele não for operado. Então, essa é uma indicação inequívoca. A outra indicação é o paciente que é, pelo menos assim, quase tão forte, é o diabético, independente do score syntax dele, porque o syntax não separou os pacientes em diabéticos e não diabéticos, ele não teve poder para isso. Ele separou por score, abaixo de 22, acima de 22, com tronco, sem tronco. Só que a questão dos diabéticos não ficou esclarecida até que o Freedom seja publicado. E os resultados anteriores, a gente tem que admitir, né, o que é contra nós também tem que ser dito, os resultados anteriores mostravam que nesses pacientes, até o ARTS inclusive,
havia benefício na sobrevida com a cirurgia, e não apenas em redução de restenose clínica. Então, eu me sinto inclinado num paciente multiarterial, se eu sei que ele é diabético, antes de aplicar Euroscore e Syntax, que é o que a gente faz, se ele é diabético, especialmente insulino dependente, eu me sinto inclinado a considerar cirurgia para ele, independente da anatomia. Eu vi inclusive que tu tratou uma senhora, justificou por ela ser obesa, mas ela era diabética, aquela paciente. Tinha uma anatomia sem insulinoterapia. Isso, ela tinha uma anatomia muito favorável. Se fosse fazer um Syntax dela, ela teria uma anatomia muito favorável, certamente abaixo de 22 o score. Viram lesões curtas, etc. Mas eu queria ouvir a tua opinião sobre os diabéticos. Olha, Marco, em relação ao diabético, eu tenho muita dificuldade no dia a dia, depois que eu consolidei uma experiência pessoal de ultrassom intracoronário, de generalizar o diabético. Os diabéticos são muito heterogêneos em termos de extensão de doença, quando vistos pelo ultrassom. E a coronariografia simplesmente dizer, olha, é diabético e tem lesão de 50% ali, 70% ali, isso é muito pouca informação. E trabalhando com o extremo de doente diabético, que é o diabético com nefropatia diabética em programa de diálise. Tem um residente tabulando isso. Essa história de que diabético tem artéria pequena é uma generalização absolutamente incorreta, quando avaliados por ultrassom. Mas mesmo a angiografia, eu acho que ela não é tão pequena. E a natureza difusa da doença me faz questionar também o resultado da cirurgia. Quanto mais você pensa em biologia de aterosclerose, menos convicto você vai ter, menos convicção você vai ter sobre tratamentos mecânicos, seja angioplastia, seja cirurgia. Eu costumo brincar com os residentes que querem fazer angioplastia de tudo achando que está beneficiando o doente. Você tem que se fazer uma pergunta. Qual é o propósito aqui? Melhorar a qualidade de vida, prolongar a vida. Se você não pode responder essa pergunta com algum grau de segurança, não decida naquele momento. E nós, hemodinamicistas, nós temos algo em comum com o cirurgião, que é a premência, quer decidir, quer fazer. Não, a pressa é sua, o doente não está com pressa e a doença não tem pressa, a doença é crônica. Avalia tudo, discute com o doente, quando o nível de escolaridade permite, e discute com seus pares. Tendo derivado um pouco da tua pergunta, voltando, mas eu decido individualmente. Eu não simplesmente por ser diabético jogo tudo multiarterial e tudo é assim. Eu nem comentei a questão da disfunção ventricular, que não tem mais clínicos, porque infelizmente existe um dogma no nosso meio, tem várias pessoas, que o paciente multiarterial com disfunção ventricular tem que ir à cirurgia. O Jorge sempre tenta eliminar esse dogma, quando na verdade isso é uma subanálise de um estudo feito ainda na década de 80 que mostrou o benefício da cirurgia na sobrevida desse paciente. Ao contrário da situação do diabético, que foi comparado com a angioplastia, por isso que eu respeito mais a situação do diabético. Quando se confunde, na verdade, que o paciente multiarterial com disfunção, o que ele tem que ser é revascularizado, mas não necessariamente com cirurgia. É a revascularização que melhora a sobrevida dele. É como tu disse, é a revascularização regional, e as pessoas interpretam o dado equivocadamente achando que o multiarterial com disfunção é sinônimo de cirurgia. Também foi pena que não houve tempo, porque isso era, na minha opinião, o maior dogma que teria que ser discutido para eliminar essa confusão que se faz na cabeça de muitas pessoas. Eu queria agradecer ao professor Walter por ter disponibilizado esse tempo conosco aqui, que foi muito produtivo. Agradeço a presença de todos e um bom dia.